Você clicou para entender os segredos do Egito Antigo, mas o que vamos revelar aqui vai muito além das pirâmides. Imagine uma civilização inteira erguida sobre um milagre da natureza. Um rio que não só dava vida, mas escondia enigmas capazes de mudar tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. Prepare-se para mergulhar no Nilo, o verdadeiro coração pulsante de Kemet, como os egípcios chamavam sua terra sagrada. Durante milhares de anos, o Egito floresceu não por causa do deserto, mas apesar dele. Em meio a um território árido e inóspito, o Nilo surgia como uma serpente de água viva, serpenteando por mais de 6.600 quilômetros, desde as profundezas da África até desaguar no Mediterrâneo. Mas aqui está o mistério. Por que esse rio foi tão decisivo para o surgimento de uma das maiores civilizações da Terra? A resposta está na inundação. Todos os anos, entre junho e setembro, o Nilo transbordava. A água invadia as margens e, quando finalmente recuava, deixava para trás uma camada densa e escura de lodo fértil, o humus negro, conhecido como Kemet, ou Terra Preta, que deu nome à própria civilização. Era como se os deuses estivessem cultivando o solo com as próprias mãos. Mas essa bênção vinha com um aviso. Quem dominasse o Nilo dominaria o Egito. Quem o desrespeitasse, desapareceria nas areias da história. Ao contrário do que muitos imaginam, os egípcios não foram apenas construtores de tumbas. Eles eram engenheiros do tempo, do clima e da água. Os registros hieroglíficos mais antigos mostram como eles mediam a elevação do rio com dispositivos chamados nilômetros. Estruturas engenhosas esculpidas em pedra, com escadas, colunas e medições. A elevação ideal indicava fartura. Se o nível ficasse muito baixo, viria a fome. Se subisse demais, os campos seriam arrasados. O faraó não era apenas um governante. Ele era o intermediário entre os deuses e o Nilo. Se o Nilo falhasse, o povo acreditava que o próprio faraó havia perdido o favor divino. Você consegue imaginar? Um rei que precisava interpretar os humores de um rio, como se interpretasse os deuses. Mas o Nilo não era só fonte de alimento. Ele era um mapa espiritual. Enquanto no mundo moderno o norte aponta o topo dos mapas, para os antigos egípcios, o que apontava para cima era o sul, a nascente do Nilo. O rio fluía do reino dos deuses, o Alto Egito, em direção ao mundo dos mortais, no Baixo Egito. Os barcos eram mais que transporte, eram instrumentos sagrados de passagem. Na travessia da vida para a morte, o defunto embarcava numa jornada pelo Nilo celestial, como o deus Ra fazia todos os dias com o sol. Cada sepultamento, cada rito funerário, cada múmia, tudo estava profundamente conectado com esse rio. E não era à toa que as tumbas reais, como as do Vale dos Reis, ficavam voltadas para o oeste, onde o sol morria e renascia todos os dias, margeando o fluxo da eternidade. Agora vem a parte que a arqueologia moderna está apenas começando a entender. Em 2022, uma expedição subaquática descobriu o que parecia ser uma rede de templos e estátuas submersas próximas ao delta do Nilo, na antiga cidade de Tonis Herakleion, que havia sido esquecida por séculos. A cidade, citada por Heródoto, foi engolida pelo mar após uma série de terremotos e tsunamis, mas suas ruínas estavam ali. Colunas monumentais, amuletos de ouro, ânforas intactas. É como se o Nilo guardasse de propósito esses tesouros, esperando que estivéssemos prontos para redescobri-los. E o mais impressionante, parte desses artefatos não se encaixa nos estilos tradicionais do Egito. Alguns indicam ligações com civilizações do Mar Egeu. Outros trazem inscrições ainda não decifradas. Quem realmente viveu às margens do Nilo antes dos faraós? A história oficial está começando a ruir. De onde vem a riqueza de uma civilização? Do ouro, das guerras ou da comida na mesa? A agricultura egípcia era baseada em uma lógica tão refinada que os calendários religiosos, as festas e até os impostos eram organizados com base nas cheias do Nilo. Grãos, papiro, legumes, frutas e até perfumes. Tudo vinha do equilíbrio entre água, tempo e trabalho. E mais. Era à beira do rio que surgiam as vilas,
onde mulheres ensinavam filhos a ler hieróglifos gravados em folhas de papiro, onde artesãos esculpiam estátuas que ainda resistem ao tempo. Era lá que a vida acontecia, e era lá que os deuses moravam. A cada novo artefato encontrado nas margens do rio, uma nova janela se abre para os mistérios da alma egípcia. Cada amuleto, cada mural, cada jarro, conta um capítulo não escrito. Mas se você acha que os segredos do Nilo terminam aqui, espere até ver o que descobrimos nos textos esquecidos do Templo de Ísis, ou nos subterrâneos da Biblioteca de Alexandria. O Nilo não era apenas um rio. Ele era uma biblioteca líquida, e alguns dos seus segredos mais perturbadores ainda estão emergindo. A seguir, vamos explorar os arquétipos e símbolos religiosos escondidos nos templos sagrados, entender por que os deuses egípcios tinham forma de animais, e o que isso tem a ver com o controle político de um império inteiro. Eles acreditavam que os deuses caminhavam entre os homens. Mas para entender como o Egito Antigo se manteve poderoso por milênios, não basta observar os mitos. É preciso olhar para as pedras. As construções sagradas do Egito não eram apenas templos ou tumbas, eram códigos, mensagens gravadas na rocha destinadas a atravessar o tempo. O templo de Karnak, por exemplo, não foi erguido de uma só vez. Cada faraó, ao assumir o trono, deixava sua marca, como se quisesse conversar com os ancestrais e desafiar os descendentes. Os obeliscos que se erguiam em frente aos portões principais não eram apenas símbolos de poder. Eles captavam a luz do sol, marcavam a passagem do tempo e, segundo algumas teorias, poderiam até funcionar como antenas sagradas, conectando o céu à terra. Mas é dentro desses templos que a verdadeira história começa. Ao contrário do que muitos pensam, as representações com corpos humanos e cabeças de animais não eram fruto de imaginação primitiva. Elas eram arquétipos, representações simbólicas de forças da natureza, emoções humanas e estruturas sociais. Anubis, com cabeça de chacal, não representava apenas a morte. Ele era o guardião da transição, do limiar entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Ísis, com seu trono na cabeça, carregava o princípio da maternidade e da realeza em um único gesto. Cada divindade tinha sua função política. O panteão egípcio era como um gabinete invisível que sustentava a ordem social. O faraó não governava sozinho. Ele reinava com a legitimidade dos deuses e, em troca, precisava manter a harmonia, a Ma'at. A quebra dessa harmonia significava caos, fome, guerras e desastres naturais. A arquitetura sagrada era, portanto, uma forma de estabilizar o mundo. E quanto mais avançamos, mais os templos parecem ter sido projetados para causar impacto sensorial. Imagine entrar em Dendera ou Edfu. Você passa por colunas colossais, quase esmagadoras. A luz entra por pequenas frestas, como se filtrasse segredos. As paredes estão cobertas de hieróglifos e cenas que se repetem como mantras esculpidos em pedra. Você sente que está sendo observado. Cada passo ecoa como se o templo respirasse, como se os deuses ainda estivessem lá. Mas o que talvez mais impressione são os detalhes escondidos. As cenas que mostram instrumentos, ferramentas que se assemelham a objetos modernos, representações de globos celestes, constelações, mapas astronômicos que desafiam a ideia de que esse povo dependia apenas da observação a olho nu. Em Dendera, uma das representações mais debatidas é a do chamado Lâmpada de Dendera, um baixo relevo que muitos afirmam representar tecnologia avançada. Claro, os arqueólogos tradicionais oferecem explicações racionais, mas a dúvida permanece. E no Egito, as dúvidas são quase sempre mais fascinantes do que as certezas. Nos subterrâneos desses templos, há passagens ainda bloqueadas. Câmaras que, por razões desconhecidas, permaneceram intocadas por milênios. Alguns arqueólogos dizem que há temor em explorá-las, não por maldições, mas pelo risco de desestabilizar a estrutura. Outros acreditam que há algo ali que ainda não estamos preparados para entender. E então, surge uma questão que poucos ousam fazer em voz alta. Será que parte do conhecimento egípcio foi herdado e não criado? Será que os egípcios antigos
tão obcecados com a preservação da memória, estavam apenas continuando uma tradição ainda mais antiga? No templo de Ábidos, há entalhes que muitos acreditam representar helicópteros, aviões e até discos voadores. A explicação acadêmica aponta para sobreposições de hieróglifos. Mas mesmo com isso em mente, é difícil olhar para aquelas figuras e não sentir um arrepio. Afinal, tudo no Egito Antigo parece nos convidar a olhar além da superfície, além do óbvio, além das pirâmides. Os templos, os obeliscos, os relevos, todos contam uma história fragmentada, como um quebra-cabeça espalhado pelo deserto. E cada nova peça descoberta redefine o que sabemos, ou o que achávamos saber. Mas se os templos são as bibliotecas do visível, o que dizer daquilo que não vemos? O que dizer dos sussurros gravados nos papiros escondidos, dos símbolos ocultos na disposição das construções, do alinhamento com estrelas distantes? O próximo passo é explorar esses alinhamentos, porque nada era aleatório para os antigos egípcios. E se as estrelas guiaram suas construções, talvez também estejam tentando guiar a nossa compreensão, porque para eles, tudo o que estava acima também estava abaixo. E é aí que o verdadeiro mistério começa. À noite, o céu do deserto egípcio se transformava num espelho. As estrelas cintilavam como olhos ancestrais, observando o mundo dos homens. E os egípcios sabiam disso. Eles acreditavam que os céus eram mapas. E não apenas mapas para navegação, mapas da alma, do destino e do poder. Nada no Egito Antigo foi construído ao acaso. As pirâmides de Gizé, por exemplo, não estão ali por simples conveniência geográfica. O alinhamento das 3 grandes pirâmides, com o cinturão de Órion, é um dos maiores enigmas da arqueoastronomia. Por que isso importa? Porque a constelação de Órion era associada a Osíris, o deus da ressurreição e da vida após a morte. Construir pirâmides alinhadas com Osíris era, talvez, a tentativa mais ousada de eternidade já feita pela humanidade. Mas isso não é tudo. O templo de Amon, em Karnak, está alinhado com o nascer do sol durante o solstício de inverno. No momento exato, os primeiros raios de luz atravessam um corredor de colunas gigantes e tocam o santuário interno. Isso não era decoração, era cálculo, intencional. Era uma coreografia cósmica. Por que os egípcios gastariam séculos construindo monumentos alinhados com o céu? Talvez porque acreditassem que só poderíamos dominar a Terra se compreendêssemos os padrões do universo. Talvez eles soubessem, melhor do que nós, que tudo está conectado. E quanto mais mergulhamos nesses mistérios, mais percebemos que o tempo, para os egípcios, não era uma linha reta. Era um ciclo, um eterno retorno. A cada nascer do sol, o mundo renascia. A cada cheia do Nilo, a vida recomeçava. E a cada morte, o espírito se preparava para nascer de novo. Isso se reflete em seus mitos. O mito de Osíris, assassinado por seu irmão Sete, reconstituído por Ísis e trazido de volta à vida, não é apenas uma história de deuses. É uma metáfora do próprio Egito, desafiado, destruído, mas sempre renascendo, sempre fértil, sempre eterno. E há ainda outra camada, os chamados livros do submundo, escritos secretos, enterrados junto a faraós, que descrevem a jornada do sol pela escuridão. Esses textos são mapas do pós-vida, com passagens enigmáticas, criaturas híbridas e códigos que só os iniciados podiam entender. Eles não eram para todos, eram para os escolhidos, e muitos ainda permanecem indecifrados. Imagine isso. Enquanto hoje usamos satélites e computadores para explorar o universo, os egípcios, com pedras, sombras e intuição, já traçavam as rotas das estrelas. Eles construíram calendários, preveram eclipses, estudaram os ciclos de Vênus, de Sírios, do Sol. E tudo isso sem jamais separar ciência de espiritualidade. Era tudo parte do mesmo tecido. Para eles, fazer ciência era fazer religião. E fazer religião era, de certa forma, decifrar a linguagem dos deuses. É por isso que muitos estudiosos acreditam que o conhecimento egípcio não foi apenas técnico, ele foi simbólico. Era preciso merecer o saber. O conhecimento era um ritual, um segredo compartilhado apenas com os sacerdotes,
os faraós, os escribas iniciados. E onde estão esses segredos agora? Alguns dizem que foram destruídos, outros acreditam que estão escondidos. Mas há indícios, fragmentos, que continuam aparecendo. Em 2013, uma equipe descobriu um conjunto de papiros em Wadi al-Jarf, às margens do Mar Vermelho. Entre eles, um diário de um supervisor chamado Merer. E nesse diário, detalhes sobre o transporte dos blocos de pedra para a construção da Grande Pirâmide. Uma pista valiosa, mas também uma revelação incompleta, porque por cada papiro encontrado, dezenas permanecem perdidos. A pergunta é inevitável. Quantos segredos ainda repousam sob a areia? Quantas verdades se perderam com a Biblioteca de Alexandria? Quantas perguntas jamais terão resposta? Ou, será que as respostas estão todas ali, gravadas nas pedras, esperando que façamos as perguntas certas? O Egito Antigo não é apenas um capítulo da história. É um espelho. Ele nos mostra quem fomos, quem somos e talvez quem ainda podemos ser. E o que vem a seguir é ainda mais intrigante, porque os egípcios não só construíram templos e pirâmides, eles construíram máquinas simbólicas, sistemas de crenças que moldavam o comportamento coletivo, a economia, a arte, a guerra e a própria ideia de imortalidade. E é isso que vamos desvendar a seguir. Tudo no Egito Antigo orbitava em torno da ideia de eternidade. Não apenas a sobrevivência da alma, mas a permanência do legado. A vida era apenas o primeiro ato de uma peça muito maior, cujo segundo ato, invisível aos olhos comuns, era o mais importante. Mas a eternidade exige estratégia, e os egípcios sabiam disso melhor do que qualquer outra civilização. A primeira estratégia foi o ritual. Cada gesto, cada palavra, cada objeto tinha uma função precisa. Nada era casual. Ao contrário de outras culturas, onde os deuses eram imprevisíveis, no Egito havia ordem, Ma'at, um princípio tão poderoso que organizava tudo, do fluxo do Nilo às palavras dos sacerdotes. Para garantir que a alma atravessasse os portões do além, era preciso seguir o livro dos mortos, que, apesar do nome, era, na verdade, o livro para sair à luz do dia. Não um livro comum, mas uma coletânea de fórmulas mágicas, mapas do mundo invisível, senhas para enganar criaturas do submundo e, acima de tudo, confissões. O morto tinha que dizer: eu não roubei, eu não menti, eu não matei. E se fosse considerado digno, seu coração seria pesado contra a pena da verdade. Mas, e se não fosse? O monstro Amit o devoraria, e o espírito seria destruído para sempre. A segunda estratégia foi a arquitetura. Cada túmulo era uma cápsula de imortalidade. As tumbas não eram apenas locais de descanso, mas verdadeiros cofres de energia simbólica, repletas de amuletos, estátuas, pinturas, feitiços. E havia um detalhe quase imperceptível, mas fundamental. As estátuas dos mortos colocadas dentro das tumbas eram recipientes para o espírito, o Ka, um substituto físico que permitia que a alma tivesse onde habitar caso o corpo se deteriorasse. Isso explica a obsessão egípcia com a escultura, com o retrato fiel. Se o corpo perecesse, o espírito ainda teria uma chance. A terceira estratégia foi a escrita. O hieróglifo não era apenas texto, era magia. Cada símbolo possuía energia própria. Ao escrever o nome de alguém, você dava existência a essa pessoa no plano espiritual. Ao apagar esse nome, você a condenava ao esquecimento eterno. Esse poder simbólico era tão profundo que, em tempos de guerra ou conflito político, os faraós costumavam apagar os nomes dos seus antecessores dos monumentos. Era uma forma de assassinato espiritual. Apagar da história era, para os egípcios, pior do que matar. E assim surgem as lendas. Aqueles que tentaram desafiar os deuses, roubar segredos ou ultrapassar os limites da ordem divina, foram amaldiçoados. Suas tumbas seladas, seus nomes removidos, uma eternidade de esquecimento. Mas essas estratégias não foram apenas espirituais. Elas garantiram o controle do Egito por milênios. O sistema religioso, tão cuidadosamente construído, mantinha a população coesa. E ao centro dele estava o faraó, um homem, sim,
mas também um Deus. Governar como Deus entre os homens era, ao mesmo tempo, um fardo e uma dádiva. O faraó era visto como filho direto do sol. E era por isso que seu túmulo precisava ser perfeito. A pirâmide, afinal, não era apenas uma tumba, era uma escada simbólica até o céu. Por isso, quando vemos a grandeza da pirâmide de Quéops ou a complexidade do Vale dos Reis, estamos olhando para projetos cósmicos. Cada corredor, cada câmara, cada inclinação tem um propósito espiritual. Um manual de ascensão embutido na pedra. Mas há algo mais. Em 2018, arqueólogos descobriram uma câmara oculta na Grande Pirâmide. Um espaço nunca antes acessado, invisível mesmo aos equipamentos modernos por décadas. O que está lá dentro ainda é desconhecido, e isso levanta uma dúvida inquietante. Quantos outros espaços secretos ainda existem dentro dessas construções? A quarta estratégia, então, foi o segredo. O Egito não revelava tudo. Ele escondia, ocultava, preservava o mistério como parte do poder. Os sacerdotes sabiam o que o povo não podia saber. Os iniciados conheciam passagens ocultas, fórmulas que não estavam escritas. Porque nem tudo podia ser registrado em pedra. E esse legado de mistério atravessou séculos. Mesmo após a invasão de Alexandre, mesmo sob o domínio de Roma, mesmo com o avanço das religiões monoteístas, os segredos egípcios continuaram vivos. Foram absorvidos por outras tradições e até hoje ecoam em sociedades discretas, em manuscritos ocultos, em rituais que juram descender dos antigos sacerdotes de Ísis e Thoth. O Egito eterno não morreu. Ele apenas mudou de forma, e talvez nos espere em algum lugar do tempo. Mas há uma quinta e última estratégia, aquela que os egípcios pareciam conhecer como ninguém, a permanência simbólica. Eles sabiam que o corpo morria, mas a imagem, essa podia durar para sempre. E é por isso que até hoje, milhares de anos depois, o mundo ainda olha para o Egito com fascínio, porque eles entenderam, antes de todos nós, o segredo da eternidade. Viver é passageiro, mas simbolizar é para sempre. E o que nos resta agora é compreender como esse legado ressurge hoje, como o moderno Egito convive com os ecos de sua própria antiguidade. Porque na próxima parte, vamos ver como esse mundo ancestral ainda pulsa, nos templos preservados, nas ruas do Cairo, nos olhos dos descendentes daqueles que ergueram o impossível. O tempo passou, os impérios ruíram, os conquistadores foram enterrados junto com suas glórias. Mas o Egito permaneceu. Hoje, caminhando pelas margens do Nilo, ainda é possível sentir a pulsação daquele mundo antigo. O rio corre do mesmo jeito. As palmeiras dançam ao vento como há milhares de anos. E nas pedras silenciosas, um idioma que já não é falado ainda parece sussurrar algo, como se esperasse que alguém finalmente escutasse. O Egito moderno é um país vivo, vibrante, cheio de contrastes. Mas onde quer que se vá, do coração do Cairo aos vilarejos tranquilos de Luxor, há sempre uma sombra de eternidade pairando no ar, um silêncio antigo, um olhar profundo nos rostos das pessoas que descende daqueles que ergueram colossos com as mãos nuas. E o mais impressionante é que o Egito continua descobrindo a si mesmo. Todos os anos, novas escavações trazem à luz tesouros antes escondidos, tumbas intocadas, papiros esquecidos, câmaras seladas, como se o próprio deserto, em sua paciência milenar, escolhesse o momento certo para revelar seus segredos. A tumba de Nefertari, redescoberta em meados do século XX, ainda hoje é considerada um dos maiores testemunhos da arte egípcia. Suas paredes, pintadas com cores que resistiram ao tempo, parecem frescas como se tivessem sido criadas ontem. E nelas não há apenas beleza, há humanidade, emoção, presença. O Egito não é apenas arqueologia, é legado, é código, é espelho. Quando olhamos para suas pirâmides, não estamos apenas olhando para o passado, estamos olhando para nós mesmos, para o que já fomos, para o que ainda podemos ser. O Egito nos lembra de que grandes civilizações não são feitas apenas de força, mas de imaginação, de persistência, de memória.
Eles não construíram monumentos apenas para serem vistos, construíram para serem lembrados, para que mesmo quando o mundo esquecesse seus nomes, as pedras ainda falassem por eles. E elas falam. Em um mundo que corre cada vez mais rápido, que esquece com mais facilidade, talvez seja o momento de parar e escutar. Porque há muito mais além das pirâmides, muito mais além das múmias e dos faraós. Há uma história sobre quem somos, sobre o que deixamos para trás e sobre o que escolhemos levar conosco. O Nilo segue seu curso e com ele seguem os ecos de uma civilização que se recusou a ser esquecida. O Egito, no fim das contas, não pertence ao passado. Ele pertence àqueles que têm coragem de olhar para trás e enxergar o futuro.